Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Edgar e hoje a gente vai dar uma pequena olhada nessa matéria aqui de Biologia 1, certo? Que são o sistema respiratório. A gente vai ver o sistema respiratório em como ele funciona na nossa anatomia humana, tá? Porque diversas outras espécies de animais vão ter suas próprias peculiaridades quando se trata de sistema respiratório. Começando bem rapidamente, a gente dá uma breve introdução do que vai ser o sistema respiratório, porque antes de tudo a gente precisa saber com o que a gente está lidando, certo? Eu acredito que fazer essa breve introdução antes de tudo seja essencial para que vocês acabem tendo uma melhor absorção do conteúdo, certo? Muito bem, o sistema respiratório não é nada mais, nada menos do que o sistema que trata das trocas gasosas que ocorrem no nosso pulmão, certo? As trocas gasosas, elas ocorrem principalmente nos pulmões, mas elas afetam o nosso sangue, certo? Como vocês sabem, a gente respira para oxigenar nosso sangue. A hemoglobina, ela possui o íon do ferro, que esse íon, quando entra em contato com o oxigênio, retém muito bem esse oxigênio, tá? Então, a gente precisa sempre estar impulsionando o nosso sangue com oxigênio para que a gente possa sempre ter o sangue bem oxigenado na hemoglobina, certo? O sangue que a gente chama oxigenado é o sangue arterial, tá? E o sangue que a gente chama não oxigenado, ou seja, o sangue ácido, o sangue carbonizado, é o sangue venoso. Então, quando a gente está respirando, a gente está fornecendo oxigênio para o nosso sangue se tornar sangue arterial. Quando a gente está expirando, a gente está expelindo gás carbônico, que é o gás carbônico que estava presente no sangue venoso. Beleza? A gente tem várias peculiaridades quando a gente trata de respiração. Tipo, se você não respira por muito tempo, o seu sangue fica muito ácido e devido a essa acidez, o seu encéfalo ele fala que você precisa respirar. Então você acaba respirando mais forte, mais rápido. Isso tudo é uma resposta natural do organismo para que você tire essa acidez do sangue, certo? Por conta da diminuição do nível de pH do sangue, você vai ter uma resposta natural do seu sangue, tá? O principal organismo dentro do nosso corpo em que ocorrem as trocas gasosas são os nossos alvéolos, que são essas pequenas bolinhas, certo? Descritas bem aqui, que são como bolinhas de ar mesmo. É por onde tem muitas artérias, muitas veias passam por aí, certo? Os pulmões estão relativamente próximos do coração, então ele consegue transmitir sangue de uma forma bem mais facilitada para os pulmões, certo? E são nesses alvéolos que a gente vai ter realmente essa troca gasosa que nem está escrita na figura também, tá? Entra oxigênio para o nosso sangue, ele é absorvido pela hemoglobina e quando a gente precisa expirar, a gente está expirando, ou seja, a gente está soltando gás carbônico que está vindo do nosso sangue também. Toda essa troca gasosa ocorre em um lugar que nós chamamos de alvéolos, ou seja, esses saquinhos de ar, tá bom? Hematose é o nome para troca gasosa como um todo. Essa troca gasosa de gás carbônico com oxigênio se chama hematose, tá? Quando a gente está falando de doenças pulmonares que a gente vai ver mais tarde, a gente sempre vai citar o mal que é o cigarro, tá? O enfisema pulmonar é uma doença que ela está diretamente ligada com os alvéolos. Eu queria trazer ela agora porque eu quero que vocês tenham essa imagem do que são os alvéolos e sua importância para que vocês vejam que tipo essa doença chamada enfisema pulmonar, que é provocada principalmente por causa de cigarros ou fumantes em geral, tá? Ela vai provocar a morte desses alvéolos. Isso significa que você vai ter cada vez menos a possibilidade de fazer trocas gasosas no organismo. Você vai ter cada vez mais uma dificuldade de respirar, por exemplo. Você vai respirar mais forte, você vai respirar mais frequentemente, porque você precisa sempre tirar essa acidez do seu sangue, tá bom? E agora a gente vai falar dos componentes que compõem, entre aspas, o sistema respiratório. O sistema respiratório está entre um dos mais simples sistemas, na minha opinião. Não tem muito segredo. Vocês podem estar vendo isso aí, tem muitos nomes presentes para vocês, certo? Mas praticamente só olhar e ver o que cada um deles faz. Acho que é importante dizer que o sistema respiratório ele tem um começo e um fim, certo? Mas ele ainda é um ciclo, então significa que o fim
de um ciclo será o começo do outro, tá bom? Então, pense assim, eu respiro oxigênio, chega oxigênio no meu pulmão, agora o oxigênio entrou no meu sangue e agora eu tenho que expirar o gás carbônico. Então é meio que uma troca de oxigênio pro meu pulmão me dar gás carbônico e consequentemente toda essa troca vai ficar se repetindo praticamente a vida inteira, né? A gente não consegue viver sem respirar, tá? A gente primeiramente vai falar das cavidades que nós temos para poder respirar, que é a cavidade nasal e oral. Ah, você pode sim respirar tanto pela cavidade nasal quanto pela cavidade oral, a cavidade bucal, né? Você pode respirar pela boca, mas a gente tem uma qualidade muito melhor em respiração quando a gente está falando da cavidade nasal, por conta de pequenos, né, cílios que nós temos, certo? Alguns pelos que nós temos no nosso nariz em si, algumas mucosas que vão ajudar na retenção de partículas que estão presas na atmosfera, certo? Então, o ar que você vai respirar, ele é de mais alta qualidade, certo? Ele é mais filtrado. Você vai respirar o oxigênio de uma forma bem mais pura. Então, você acaba precisando respirar menos em comparação se você fosse respirar com a cavidade oral. Porque quando você está respirando com a cavidade oral, você acaba fazendo uma abertura muito grande para o seu organismo. Não tem muita filtração de partículas e outras coisas que podem prejudicar a qualidade do ar. E você, consequentemente, vai ter que respirar mais para poder compensar essa falta de qualidade no oxigênio, certo? Beleza, cavidade nasal e oral, a gente vai ter o começo da respiração. Essa respiração vai para um lugar que nós chamamos de faringe. E na faringe a gente vai ter novamente outro tipo de filtração, certo? Então, além da nossa filtração na cavidade nasal, a gente vai ter a filtração do ar na faringe. A faringe ela vai ser revestida por uma mucosa que vai simplesmente auxiliar no combate imunológico do corpo. Vai tentar reter bactérias, partículas de poeira ou outras coisas que podem prejudicar a saúde na própria faringe, tá bom? A gente vai ter outros nomes, tipo, para outras localizações da faringe, como a naso, a oro e a laringofaringe, mas isso é só nomenclatura, não é muito importante, tá bom? Depois da faringe, a gente vai ter o nosso grandíssimo ar indo para nossa laringe, que é onde vão se encontrar nossas cordas vocais. As cordas vocais vibram em frequências, em amplitudes diferentes para produzir sons diferentes, certo? As cordas vocais é onde estão definidas praticamente a nossa voz, tá? Mas uma outra curiosidade é porque não é não são só as cordas vocais que vão diferenciar como você vai produzir diversos sons, certo? Também tem toda a sua estrutura óssea que vai complementar para o acústico da sua cabeça como um todo, tá? Então pessoas geralmente que têm mandíbulas mais grandes, elas têm uma voz mais grossa por conta da acústica em geral, né? Só isso. É só uma pequena curiosidade. Em cima da nossa laringe, a gente tem uma coisa que nós chamamos de epiglote, tá? Que, tipo, a laringe, ela vai meio que ser uma porta para todos os alimentos, todo o ar, tudo que vai ser deglutido, que é comido, certo? Tipo, é o transporte da comida para a boca até o estômago. Então a laringe é um tipo de porta que vai meio que dar passagem, às vezes, para ar, para comida em geral, certo? Então, quando você, por exemplo, você engole alguma coisa, você está falando para sua laringe ela abrir, para que tenha espaço ou para que a porta esteja aberta para a comida poder passar, certo? Nós temos uma coisa similar na nossa cavidade bucal, a laringe, que é a úvula, certo? Não sei se vocês percebem, mas quando vocês performam o ato de engolir alguma coisa, meio que a garganta de vocês se fecha. Não sei se vocês têm esse sentimento, certo? Mas a úvula é responsável por meio que esse fechamento, é tipo um aumento da pressão para que aquele alimento realmente desça e nada mais possa entrar, né, além daquele alimento, tá bom? Depois da laringe, em uma ordem meio lógica, assim, tipo, seguindo das cavidades, descendo para faringe, laringe, agora nós temos a traqueia, certo? A traqueia é praticamente só um cilindro de tecido liso que vai ser o responsável para a produção de muco. Esse muco, ele também é responsável para filtração do ar dos alimentos que estão chegando no seu corpo, certo? E ele vai. E esse muco é o que nós chamamos de catarro. Esse muco ele pode ir para dois lados. Ele pode ir para o nosso estômago,
pode ser digerido pelo nosso próprio organismo, ou ele pode ser enviado para a laringe, onde ele vai ser soltado como o nosso famoso catarro, certo? Quando a gente tem muita coriza, a gente tem um excesso de catarro, tudo sendo produzido pela nossa grandíssima traqueia, que ela está tentando fazer uma resposta para o sistema imunológico, certo? Porque quanto mais catarro você solta, mais você está limpando o seu organismo. Porque a traqueia, ela realmente só quer filtrar tudo que está descendo pro seu organismo, tá? Então é uma resposta de defesa do seu corpo. Depois da traqueia, nós temos os brônquios. E os brônquios fazem uma bifurcação, porque eles vão partir para os dois pulmões, certo? A gente tem o órgão pulmão, mas nós temos dois pulmões no nosso corpo. E os dois praticam praticamente a mesma função, que é a oxigenação do sangue e a solta da acidez do sangue, certo? Então, a partir da traqueia, nós vamos ter essa bifurcação para dois brônquios. E nos brônquios, nós temos o que chamamos de bronquíolos, que são outra ramificação dos próprios brônquios. Eles vão ter a musculatura lisa e vão ter essa construção involuntária, certo? Porque nossa respiração ela pode ser um movimento controlado, tanto quanto involuntário. Por exemplo, a gente pode controlar quando a gente quer se respirar, mas o nosso corpo fala que a gente tem que respirar. Então, essa musculatura que está presente nos bronquíolos, ela é muito importante para poder manter todo é, essa, essa necessidade de respiração, certo? O nosso corpo fala quando a gente tem que respirar. Ele tem uma reação natural para o nível de pH do nosso sangue. Então, os bronquíolos são meio que essa resposta que nós temos que efetuar o ato de respirar, seja voluntariamente ou involuntariamente. De forma bem mais importante, dos bronquíolos nós temos outra ramificação que vão ser os nossos alvéolos. Remetendo ao último slide, que é um dos slides mais importantes, o slide de introdução, os alvéolos é onde a gente vai ter todas as trocas gasosas, certo? Entra oxigênio, o oxigênio entra no nosso sangue por conta da hemoglobina e a gente vai soltar gás carbônico, porque a gente está querendo limpar nosso sistema dessa acidez, beleza? E agora a gente vai praticamente só para a última partezinha, de quando a gente está falando dos componentes do sistema respiratório, que é os pulmões como um todo, tá? Os pulmões é praticamente só esse órgão e a gente generaliza dizendo que os pulmões são os lugares ou os órgãos responsáveis por todo o processo das trocas gasosas, tá bom? Uma coisa que é importante dizer quando a gente está falando dos pulmões é de contração e expansão. Porque quando a gente está respirando ou expirando, por exemplo, você pode facilmente notar que o seu peito, o seu tórax, ele está fazendo uma contração ou uma expansão de acordo com o processo que você está fazendo. Quando você respira, você está expandindo o seu corpo, certo? Então a gente vai ter a ação de uma musculatura envolvida que regula todo esse processo, certo? Quando você recebe mais ar, você tem que ter espaço para receber o ar e a gente fala que isso é por conta de alguns músculos intercostais e o diafragma, tá bom? Mas a gente vai falar do diafragma no próximo slide. A pleura não é nada mais, nada menos do que todo esse tecido, toda essa bolsa membranosa que reveste o pulmão. E ela é muito flexível, ela contrai e expande sob comando, certo? Ela precisa dessa característica porque é um tecido, sei lá, bolsa membranosa que vai ter essa ação bastante, certo? Agora falando melhor sobre a mecânica respiratória, quando eu estava falando de contração e expansão, certo? Nós vamos ter dois movimentos de respiração, que principalmente é a inspiração, que é quando a gente recebe o oxigênio da atmosfera, e a expiração é quando a gente está soltando o gás carbônico do nosso organismo, certo? Quando a gente está respirando oxigênio, realmente a gente tem que abrir espaço, ou seja, aumentar o volume e diminuir a pressão, para ter espaço para entrar oxigênio. E quando a gente está expirando, a gente está querendo aumentar a pressão, diminuir o volume dos nossos pulmões para que saia gás carbônico, beleza? A gente precisa disso por conta do movimento de difusão que os gases fazem, só que a gente tem que forçar isso, certo? Porque toda matéria no universo ocupa um espaço e se você diminuir o espaço que essa matéria pode ocupar, ela tem que achar um novo espaço para poder ocupar. Então, consequentemente, a gente está soltando os gases do nosso organismo, tá? Que nem eu falei, o diafragma vai ser o principal responsável por toda essa movimentação dos músculos que nós temos no nosso pulmão, certo?
o diafragma vai movimentar a caixa torácica que separa o tórax do abdômen. Eu acho que vocês podem sentir esse movimento quando vocês performam respiração, certo? Mas que nem eu falei, nós também temos os músculos intercostais, que eles são os músculos presentes na costela. Desculpa. Eles, bom, como o nome bem fala, eles movimentam a costela também para poder abrir espaço ou fechar espaço de acordo com o movimento, se é de inspiração ou expiração, tá? O slide está um pouco quebrado aqui porque isso aqui era para ser uma transição também, certo? Essa partezinha de contração de diafragma, mas enfim. E além disso, não são duas contrações, desculpa, o slide está meio errado. Mas aqui é expansão, certo? Expansão do diafragma e das intercostais. Quando a gente está tendo a expansão, ou seja, os músculos estão agindo para que aumente o espaço, a gente está tendo uma diminuição da pressão interna, porque a gente vai ter mais espaço para poder trabalhar. Isso está descrito na física, certo? Quando você trabalha com pressão de gases ou pressão em geral, certo? Quando você tem maior espaço para trabalhar, você vai ter uma menor pressão. E com essa diminuição da pressão interna, a gente vai ter um aumento da caixa torácica, que não é nada mais, nada menos dizer que a gente vai ter mais volume para pegar mais oxigênio. O oxigênio fica armazenado dentro da gente. E quando a gente tem um oxigênio armazenado, ele entra por sangue e fica armazenado então no nosso pulmão. O gás carbônico, que a gente tem que expelir pela contração. Agora aqui está certo? Aqui é contração do diafragma intercostais. A gente vai ter o aumento da pressão, porque a gente quer meio que empurrar todo esse gás carbônico para fora do nosso corpo, beleza? Então vai ser o aumento da pressão e diminuição do volume da caixa torácica, beleza? Esses movimentos, que nem eu falei, são movimentos que podem ser controlados. Você pode respirar quando você quiser, tipo. Você também respira enquanto você dorme, você respira mesmo não respirando. Se você prender a respiração, o seu cérebro fala que você tem que respirar, porque nós temos um componente do nosso encéfalo, que é o bulbo, que ele controla todos os movimentos involuntários do ser humano, certo? Seja os batimentos cardíacos ou a respiração. Então esse bulbo ele é controlado, por exemplo, quando o nível de acidez do nosso sangue aumenta, o nível de pH diminui, certo? Quando ele percebe que tem a formação de muito ácido carbônico no nosso organismo por conta do gás carbônico que não foi expelido pela respiração, a gente vai ter um aumento da acidez bem considerável no nosso sangue, certo? Então o bulbo ele identifica isso e fala que você tem que respirar. E você respira, se você tiver com acidez muito grande no seu sangue, você acaba respirando muito forte, muito rápido, porque você quer rapidamente eliminar a acidez do seu sangue, certo? E agora a gente vai falar de coisas bem importantes sobre saúde em geral, que são as dificuldades e as doenças respiratórias. Quando eu falo de dificuldades, a gente tem só praticamente duas, eu acho, certo? E doenças respiratórias são realmente o que são causadas por viroses ou outras bactérias. Dificuldades a gente praticamente sempre associa o cigarro, porque o cigarro é um mal muito grande para os nossos pulmões, certo? Eles matam os alvéolos, provocam mudanças no nosso pulmão em geral, nas nossas artérias. É horrível para o sistema respiratório. Em cima da imagem do cigarro nós temos algumas bactérias, certo? Porque existem sim algumas doenças que atuam diretamente na respiração. Como, por exemplo, o coronavírus é uma doença que ele vai atuar principalmente em células nervosas, assim como nas células do nosso pulmão. Então, se a gente perder células do nosso pulmão, a gente vai consequentemente ter menos trocas gasosas e, consequentemente, a gente vai ter mais dificuldade para respirar. Tá? Começando pela intoxicação pelo monóxido de carbono, bem rápido dizendo assim, o monóxido de carbono ele é expelido para a atmosfera quando a gente tem uma combustão incompleta, certo? Não sei se vocês lembram da química. Uma combustão completa é quando a gente tem algum combustível, reage com oxigênio, produz gás carbônico e água. Mas uma combustão incompleta é quando a gente tem o combustível, reage com oxigênio e a gente tem só monóxido de carbono e água. Esse monóxido de carbono ele é altamente tóxico. Porque quando ele entra no nosso organismo, ele vai atuar como se fosse o oxigênio. Então, ele vai entrar na nossa hemoglobina, tá? Ele vai entrar no nosso sangue. Só que ele não vai sair. Ele não vai ser utilizado por respiração celular, pela mitocôndria, certo? Ele simplesmente vai permanecer no nosso sangue por um tempo é, inestimável, certo? Então você precisa ir ao médico quando você está intoxicado por monóxido de carbono.
quantidades muito pequenas de monóxido de carbono já podem matar um ser humano, certo? Porque, tipo, 0,01% já pode prejudicar 50% das suas células sanguíneas. Então, é muito letal. Muita dificuldade de tratar isso também. Sinusite coqueluche. Sinusite não é nada mais, nada menos do que inflamação das vias respiratórias, certo? E por conta dessa inflamação, você vai ter muito mais dificuldade de respirar, porque você vai ter as mucosas atuando de uma maneira mais efetiva, obstruindo mais todas as vias respiratórias, e vai ser mais fácil para alguns agentes infecciosos entrarem no seu organismo, certo? Como, por exemplo, a coqueluche, que é causada por uma bactéria. Ela vai diretamente atuar em cima do seu sistema respiratório. Você vai ter algumas dificuldades de respirar, vai ter obstrução direta de todas as suas vias respiratórias, tá bom? Resfriado comum e gripe são causados por duas bactérias, não tem muito o que se dizer por isso. Resfriado e gripe, eles vão te dar dificuldade de respirar pela quantidade excessiva de coriza que você vai produzir, certo? Você vai expelir muito catarro. Você vai ter de novo, a obstrução das vias respiratórias. E dentre os sintomas dessas duas viroses, eu não diria que a obstrução das vias respiratórias é a mais comum. Não, tipo, não comum, mas não é a mais crítica, mas existe também, certo? A gente tem diversos tipos de gripe. A gente é causada pela influenza, a gente tem a gripe suína e a gripe aviária, que é muito letal. Então, não temos tratamento efetivo para a gripe aviária. Mas resfriado comum é simplesmente quando você tá em um ambiente muito frio e não se agasalha o suficiente, certo? Então você acaba tendo uma resposta do sistema imunológico para a produção de coriza também, tá? Pneumonia e tuberculose estão intimamente ligados, porque como o nome fala, pneumonia, ela remete à dificuldade de respirar, porque pneu significa ar em grego, latim, não sei, não lembro. Então, a pneumonia ela vai atuar diretamente na morte dos seus alvéolos, se eu não me engano, certo? Junto com o efizema pulmonar que a gente viu nos primeiros slides, que está relacionado com a questão do cigarro. A gente vai ter a morte de muitas células responsáveis pelas trocas gasosas, certo? Então, a pneumonia ela é intimamente ligado com essa falta de respiração. Ela atua principalmente nas vias respiratórias da pessoa, causado por uma bactéria também, importante dizer. Tuberculose também é causada por uma bactéria. Ela vai principalmente criar tubérculos, entre aspas, que não vão matar as células, mas vão criar obstruções para as vias respiratórias também, certo? Isso dificulta também a respiração. Rinite alérgica e asma brônquica. A rinite alérgica, tá no nome, é uma reação alérgica, certo? Se você tem uma alergia a alguma coisa, suas vias respiratórias vão inflamar, consequentemente vão estar obstruídas, uma dificuldade maior de você respirar. E asma brônquica é uma doença que pode ser alérgica também, pode ser genética, pode ser de qualquer coisa. Tem ideias bem parecidas com a rinite alérgica, que é simplesmente a, a obstrução das vias respiratórias, você tem muita dificuldade de respirar, porque fica tudo muito contraído, certo? E você precisa muitas vezes do tratamento constante. A bronquite ela é causada quando você tem uma produção excessiva de muco que não vai deixar os cílios da sua traqueia, por exemplo, funcionar. Consequentemente, a gente vai ter o ar muito pouco filtrado entrando no nosso organismo, podendo trazer, por exemplo, bactérias e outras infecções em geral, tá? Então isso aqui é o que a gente caracteriza como bronquite crônica. E o câncer de pulmão é praticamente o tumor, né, que está presente no nosso pulmão, de difícil tratamento, câncer que é o maior mal da humanidade por muitas décadas já, e causado principalmente quando a pessoa ela fuma o cigarro, tá bom? E a embolia pulmonar tá praticamente no nome. É quando a gente também tem, por conta do cigarro, obstrução principalmente no pulmão, certo? Bolhas de ar, obstrução nas artérias e afins, beleza? Então é com isso que eu gostaria de concluir essa aula. E eu agradeço bastante a todos que conseguiram ver até o final. E a gente vai terminando esse conteúdo até o final desse semestre, viu? Muito obrigado a todos e um muitíssimo bom dia.